Pedro, que era um homem conservador da religião judaica, é confrontado pelo Espírito Santo a atravessar os padrões éticos da sua religião, quando ele tem uma visão de um lençol de 4 pontas que cai sobre ele, e diante da tradição da lei mosaica, era proibido ver e comer animais que estavam dentro daquele lençol, e o Senhor quebra os paradigmas com Pedro e diz para ele na revelação: mata e come. E ele disse: mas como? Porque ele estava ainda preso a dogmas religiosos. Mas quando o Espírito Santo chega, até os dogmas religiosos acabam. De novo, diga, uma igreja quebram todo relevante. Coloque a sua Bíblia no banco, se você puder, levante as 2 mãos assim, bem alto, só quem pode, levante bem alto as 2 mãos assim, isso, repita comigo, diga: Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola. Em nome de Jesus, amém. Tome assento, irmãos. Meus queridos, capítulo 9 do livro de Atos, e o versículo de número 36, ele retrata a história de uma mulher que fez parte integrante, atuante do corpo da igreja primitiva, uma igreja que recebe a sua inauguração através da ordenança de Jesus no dia de Pentecostes. Essa igreja que começa com a oração perseverante dos discípulos, através da orientação de Jesus, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Na verdade, hoje, no século presente, quando falamos de poder, principalmente nós, que fazemos parte do meio pentecostal, do nicho pentecostal, há alguns cristãos, talvez novos na fé e não domésticos na fé, até pensem que o poder dado à igreja é apenas para as manifestações que temos nos cultos, como que correr, pular, levantar as mãos, falar em outras línguas e tantas outras manifestações que fazem parte do fervor de um culto pentecostal. Devo dizer a vocês que o conselho de Jesus e a ordem de Jesus, na verdade, não foi preparar esta igreja para apenas as manifestações que até alguns acham um pouco histéricas, digamos que de passagem. Hoje em dia há tantas manifestações estranhas aí, que se juntam ao pentecostalismo e que de pentecostalismo não tem nada. Na verdade, Jesus estava preparando esta igreja para os enfrentamentos da batalha. Batalha estas que... Pode deixar como está, não mexe não, que aí depois dá problema, obrigado. Batalha estas que depois esta igreja, ela teria que enfrentar com a profissão de fé do nome de Jesus. Jesus mesmo disse que por causa do seu nome, os que pregavam seriam odiados, perseguidos, mortos, jogados na fogueira. E na verdade esse poder que Jesus outorga aos crentes e incentiva eles para que esperassem a promessa do Pai que lhe era advinda,
e que ele mandaria o Consolador e que não deixaria os crentes órfãos. Na verdade, esta promessa que se cumpre quando já o profeta Joel havia dito que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os velhos, os novos, as crianças teriam visões e profetizariam. Todo este poder dado à igreja nada mais é do que um fortalecimento desta igreja para o enfrentamento das batalhas. Então, logo pense que poder não é para uma manifestação apenas de um culto, de um ritual. Não. A manifestação de poder, ela é um encorajamento para as batalhas. Dado isso, Pedro, depois do culto de Pentecostes, que era uma das festas judaicas naqueles dias, Pedro sente tanta autoridade que é transformado em um outro homem, que com grande dificuldade, ainda por conta daquilo que ele vivia, um homem pesado na sua língua, pois era pescador de vida simples, mas agora recebendo a autoridade do Espírito, ele com muita propriedade prega e houve uma grande conversão de almas. Assim, quando aqueles homens que estavam instalados em Jerusalém para participar de uma festa judaica, perceberam que os crentes estavam cheios e fervorosos no Espírito, e esta igreja que estava reunida agora atravessa as fronteiras de Jerusalém, sai por todo Israel, pelos territórios vizinhos, enfrenta o Império Romano, e esta igreja marchando militante, poderosa, que na carta aos Hebreus, o escritor chega a dizer que desta igreja saíram homens dos quais o mundo não era digno deles, com força do poder que receberam, taparam boca de leões, entraram em fornalha, foram jogados em covas, mas permaneceram firmes e não negaram a fé salvífica em Jesus Cristo. Na verdade, o poder de Deus é exatamente para os crentes, para exatamente esta preparação e a pregação genuína do Evangelho, independente de quaisquer que sejam as pressões. Nesta época, a história conta-nos que a pressão social era muito grande. A igreja estava sob pressão do Império Romano e perseguição, mas os crentes estavam cheios, ávidos, e quem escreve o livro de Atos é Lucas. Lucas é médico e ele tem propriedade para falar, e ele vai contando sobre cada acontecimento desta igreja e a colaboração do Espírito Santo com todas as obras desta igreja. Na verdade, nós podemos também chamar o livro de Atos dos Apóstolos como Atos do Espírito Santo, porque toda a cooperação do contexto da igreja primitiva acontece com o auxílio e a sustentação do Espírito Santo. Se nós chamamos este livro de Atos do Espírito Santo, como assim acreditam os teólogos eruditos, nós podemos ver que toda a colaboração da igreja se dá pela vontade e graça de Deus e a total ajuda do Espírito Santo, corroborando para que essa igreja se tornasse eficaz em um tempo de perseguição. Lucas aqui descreve uma igreja pujante, com poucas condições, crentes que eram mortos, mas que a cada um que matavam, Deus levantava um número maior e ia multiplicando o trabalho, e a igreja crescia poderosa. Na verdade, tudo se contribuiu através da força do Espírito Santo. Nós chamamos esse livro de Atos do Espírito Santo porque nesse livro aqui, quem batiza os crentes é o Espírito Santo. Quem separa obreiros para o trabalho é o Espírito Santo.
quem separa os homens para o campo missionário é o Espírito Santo. Os diáconos que cuidavam da mesa da piedade, quem separou foi o Espírito Santo. O Espírito Santo tem tanta ação nesta igreja de Atos, que chega a matar um casal de mentirosos que foram levar uma oferta missionária aos pés de Pedro. Eles levam uma oferta e a Bíblia diz que, vendo o valor da fazenda ser vendida, entenderam que era uma quantia considerável e decidiram negar parte do dinheiro e escondeu. E a Bíblia diz que chegou Ananias se fingindo, entregando a metade do dinheiro, e Pedro, com muita propriedade, olhando para Ananias, disse para ele: mentistes ao Espírito Santo. E ele caiu e morreu. E a sua esposa daqui a pouco vem endossando a mentira, e Pedro fala para ela: aqueles rapazes ali acabaram de enterrar teu marido, porque mentiu ao Espírito Santo, e como você veio endossando a mentira, também você vai morrer. Eu fico pensando que se o Espírito Santo atuasse hoje nas igrejas com tanta primazia, assim como fez na igreja de Atos, o que tinha de gente morrendo nos púlpitos da igreja não seria brincadeira. Mas essa igreja aqui, ela viveu o primeiro fervor, ela viveu a primeira manifestação dos dons espirituais. Essa igreja começou a crescer, ela se tornou um marco para a sociedade, ela atravessou as fronteiras. Pedro, que era um homem conservador da religião judaica, é confrontado pelo Espírito Santo a atravessar os padrões éticos da sua religião, quando ele tem uma visão de um lençol de 4 pontas que cai sobre ele, e diante da tradição da lei mosaica, era proibido ver e comer animais que estavam dentro daquele lençol, e o Senhor quebra os paradigmas com Pedro e diz para ele na revelação: mata e come. E ele disse: mas como? Porque ele estava ainda preso a dogmas religiosos. Mas quando o Espírito Santo chega, até os dogmas religiosos acabam, quebram todos os paradigmas. E ele por fim vai parar na casa de um centurião que fazia boas esmolas e tinha um coração piedoso, e a Bíblia diz que ele ora por Cornélio, e todos daquela casa recebem a Jesus e foram cheios do Espírito Santo. Que igreja pujante, que igreja maravilhosa, que igreja cheia de autoridade. E essa igreja vai crescendo. Pedro entende a necessidade, os diáconos que cuidam das mesas do Senhor, atendendo às necessidades das viúvas. Agora, no capítulo de número 9, esta igreja chega numa das cidades mais importantes do mundo antigo. A Bíblia diz que o evangelho está chegando na região de Jope. Para quem não conhece a cidade de Jope, Jope era a cidade mais antiga daqueles dias, portuária. Era uma cidade comercial, naquele lugar onde havia uma concentração de pessoas de todo o mundo. O comércio que ali era muito forte. Eu costumo dizer que a cidade de Jope parece muito com um bairro de da nossa cidade lá em São Paulo, que é o bairro do Brás, o bairro que provavelmente aqui alguém já deva ter conhecido, o bairro do comércio. Lá possui gente de todas as etnias. Lá tem árabe, lá tem chinês, lá tem japonês, tem os brasileiros, e está uma inundação de pessoas. Naqueles dias não era diferente. Na cidade de Jope estava uma concentração de gente de todo mundo. Tinha lá os romanos, os bárbaros, os fenícios, existiam lá os gregos e todos os que estavam lá, e os judeus também. E Pedro decide levar o evangelho para esta cidade. Era uma cidade que o forte do mercado era a pesca, a venda de peixe, porque a maioria das pessoas, dos homens, trabalhavam como marinheiro, iam para alto mar, passavam uma semana, 15 dias, e muitos deles até mesmo um mês, pescando
e por conta das condições climáticas, por conta dos acontecimentos e fenômenos naturais, alguns das famílias eram surpreendidos na pescaria e muitas mulheres daqueles dias tornavam-se viúva por alguma das fatalidades do mar e não tinha recurso algum, porque o governo naqueles dias, por conta do Império Romano, pisava sobre a cabeça dos judeus de forma tal que eles colocavam um imposto altíssimo sobre as pessoas e as taxas subiam de maneira avassaladora, que até as mulheres com suas crianças viúvas, das quais o governo não lhes pagava indenização, sofria absurdos e chegava até os estertores da miséria. Tanto é que Pedro entende essa necessidade e estabelece o corpo diaconal da igreja para que esses homens cuidassem do trabalho da assistência social, velando as mulheres que precisavam ser sustentadas para que não faltasse mantimento, porque a igreja naqueles dias era uma igreja provedora. Pois bem, então Pedro, entendendo toda essa necessidade, chegando na cidade de Jope, vale dizer a vocês que a cidade de Jope era uma cidade tão conhecida e famosa, que ficou conhecida desde a época do profeta Fujão. Quem é que nunca ouviu falar de Jonas? Jonas, aquele que recebe uma mensagem do Senhor, e o Senhor fala para Jonas: vai até a cidade de Nínive e prega contra ela. E Jonas vai até o porto de Jope. Chegando ao porto de Jope, ele troca a embarcação. Ao invés de ir para Nínive, ele vai para a cidade de Tarsis. Pois bem, esse porto foi conhecido porque toda a mercadoria do mundo antigo desembarcava exatamente ali. Então em Jope se vendia madeira, em Jope se vendia ouro, em Jope se vendia prata, os perfumes da época, que eram os incensos, o bálsamo e tantas outros perfumes que era feito pelo gálbano, o onixa, tantos outros perfumes que eram desde o Velho Testamento, ainda atuavam algumas das essências que desembarcavam nos barcos e se vendia tudo que era material e principalmente os peixes que eram trazidos para Jope. Jope se tornou tão conhecido que um grande historiador chamado Flávio Josefo, é um historiador hebreu, ele chega a dizer que quando a rainha de Sabá saiu do seu palácio para visitar Salomão, muitos dos seus empregados foram utilizando também o porto de Jope, levando mercadorias e aromas e especiarias para o templo em Jerusalém, para Salomão. Então ficou um lugar famoso. E agora, depois de alguns anos, o evangelho de Jesus chega nas mãos desta cidade por intermédio deste grande homem, deste grande Pedro, que agora foi transformado e se torna arauto do evangelho. Só que Pedro não pode ficar nessa cidade, porque Pedro vai trabalhar nessa cidade para fazer missão. E é aqui a grande sacada do texto, capítulo de número 9 e o versículo de número 36, vai nos mostrar a sensibilidade que Pedro tem em instituir alguém para a missão que entendesse o contexto daquela sociedade. Já que nós estamos falando sobre uma igreja relevante, é bom pensarmos que toda a igreja que se destina ao campo missionário, antes de enviar alguém, é importante pensar que o missionário e a igreja precisa ler a geografia do lugar aonde a semente será lançada. Percebam vocês que o trabalho de Pedro aqui na cidade de Jope não é ir para as praças, porque se Pedro fosse para as praças, não teria resultado nenhum, porque a necessidade não estava lá. Também não era a discussão da pregação do evangelho no sinédrio, porque no sinédrio
ele só arrumaria confusão com relação à discussão teológica e filosófica do que seria o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Então o sinédrio não era lugar. Era necessário encontrar alguém que lesse a geografia do povo para que a mensagem fosse pregada. Ei, a igreja não basta apenas abrir um CNPJ, a igreja de Deus. E quando eu estou falando da igreja de Deus, eu não estou falando apenas da denominação na qual eu sirvo, que é a Assembleia de Deus. Não estou falando da batista, da cristã, da presbiteriana, da Deus e Amor e de outras denominações seguintes. Não, eu estou falando do corpo de Cristo. Cada crente é responsável em gerar outro crente.